à direção da CPV. A satisfação decorre do facto de percebermos que esta dinâmica é pedagogicamente uma possibilidade muito interessante de nos mantermos em diálogo permanente sobre as diferentes realidades em que o voluntariado se move. Nem tudo o que é mau tem em si mesmo intrinsecamente só o mal, também há que retirar coisas boas, e esta possibilidade de, apesar de fisicamente ausentes, estarmos com maiores possibilidades, dadas as tecnologias, nos aproximarmos, é muito de aproveitar. O tema que vamos, nesta sessão, tratar é um dos temas que pessoalmente considero que está mais nas franjas da sociedade, naquilo que hoje se costuma dizer, nas periferias, na ação periférica social, e que até tem dado possibilidade a muitos oportunismos retóricos por parte daqueles que gostam de ter uma intervenção mais populista ao encontro daquilo que muitas vezes são os receios e os medos das pessoas. Agradeço a aproximar a disponibilidade em animar esta sessão e na qual vou participar com o maior interesse, porque é uma área, enquanto estive presidente da Caritas, também nos ocupava bastante. E para além disso, na articulação com a coordenação da pastoral penitenciária, que está aqui agora representada na pessoa do Dr. Paulo Neves, eu queria aproveitar para deixar o meu tributo, o meu reconhecimento na vossa presença àquele grande homem que ficou conhecido como o padre das prisões, mas que fez um trabalho excepcional, independentemente das convicções que cada um possa ter, que nos deixou fisicamente recentemente, foi o padre João Gonçalves, e que dedicou a esta causa também com uma pedagogia muito interessante e sempre muito assertiva, o apoio às pessoas reclusas. Deixava aqui uma nota que é uma preocupação pessoal, que é o problema das pessoas que estão em situação de reclusão, mas também não esquecer as famílias dos mesmos que ficam cá fora e que têm problemas acrescidos. Deixo esta nota, porque também pode ser importante para a nossa reflexão. Agradeço à minha colega Susana se ter implicado mais nesta ação e tem dado uma colaboração prestimosa, assim como a doutora Joana Bacelar, a este trabalho das sessões parciais decorrentes da sessão do nosso aniversário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Continuamos então os trabalhos. Pronto, obrigada, Eugénia. Eugénio, antes de passar para a Rita, só lembrar os participantes e se leram bem o e-mail que nós enviámos, a ideia, apesar de haver agora aqui um enquadramento breve que a Rita vai fazer. Acho que perdemos a Susana. É verdade, mas eu creio que sei o que é que a Susana estava a tentar dizer. Estava a tentar dizer que é uma sessão de debate e, portanto, a ideia é que todos participem e que possam expor as vossas ideias, os vossos conhecimentos, as vossas experiências também. E também dizer-vos que a sessão está a ser gravada, provavelmente também viram nos vossos e-mails. E portanto, se não quiserem aparecer, podem sempre desligar a câmara. Para fazer perguntas, podem levantar o braço e podem também escrever uma mensagem ou com a pergunta ou dizer que querem intervir. Rita, a palavra é sua. Obrigada, Joana. Antes de mais, e em nome da Aproximar, que é a organização que eu represento aqui,
crença que também que depositam em nós para dinamizar ou moderar esta sessão, que eu espero que seja muito construtiva e muito participativa, acima de tudo. Não quero estar aqui também a massacrar ninguém. E, claro, felicitar a Confederação Portuguesa do Voluntariado pelos seus 14 anos, que também é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para dar continuidade também a esse marco, com temas muito interessantes. Obrigada e parabéns. Fomos desafiados pela Confederação Portuguesa do Voluntariado para dinamizar aqui esta sessão, e eu não consegui não trazer uma apresentação PowerPoint, isto porque, só para dar um enquadramento, porque eu não tinha a certeza do perfil dos participantes que queríamos ter aqui connosco. São pessoas que já, por rotina, participam em atividades de voluntariado em contexto prisional, ou se pelo contrário são pessoas que gostariam de saber mais sobre o voluntariado em meio prisional e têm curiosidade em conhecer melhor, e naturalmente isto teria um impacto naquilo que poderiam ser as discussões que poderíamos ter todos, não é? Então, a primeira questão que nós lançámos aqui seria mesmo de tentar perceber quem é que temos aqui connosco. E este até foi um desafio que foi lançado pela Joana, e que seria há aqui uma opção no Zoom, que são as reações, e quando nós clicamos nas reações, surgem diferentes reações, naturalmente, e uma delas é esta, ok? E outra também é um foguete. Então o que é que eu ia dizer, o que é que eu vos ia pedir? Quem já tem atividade ou contacto com o voluntariado em meio prisional, faz um assim, ok? Um up. E quem nunca teve contacto e está interessado em saber mais, lança um foguete, porque está disponível para saber. Já vi aqui algumas reações. Era o que eu estava a pensar. Temos aqui eu que estava a falar com a Joana, temos aqui um grupo. Exatamente. Então vamos fazer assim, vamos fazer como nós pensamos, vamos fazer um breve enquadramento do que é o voluntariado em meio prisional, para outros servirá também de reciclagem, e com base nesse enquadramento vamos lançar aqui algumas questões de reflexão e que nos vão levar a debater, está bem? Então eu vou começar por partilhar o meu ecrã, que é o que tenho feito nos últimos tempos da minha vida, partilhar ecrãs. Então eu tinha começado aqui exatamente com o ponto de partida para a sessão de hoje, que também penso que era aquilo que a Susana ia enquadrar, não é? E que vou passar então a ler, e que foi enviado pela Confederação Portuguesa do Voluntariado. Então, a pandemia provoca um conjunto de impactos negativos, mas também impactos positivos que podem transformar-se num contributo efetivo através do efeito de coesão que as ações de voluntariado podem conferir nas sociedades. As exigências do tempo presente necessitam de respostas, necessitam de uma reflexão profunda em diversas áreas de maior vulnerabilidade. Os fatores-chave são o tempo, os valores, o bem comum, o humanismo e o enriquecimento da cidadania. Na área do voluntariado em discussão, que é o voluntariado meio prisional, que caminhos se abrem, que novas geografias, novos posicionamentos, novas respostas devemos considerar? Ok. Então, isto já fizemos. Eu, antes de fazer a apresentação, queria só também enquadrar a organização, a aproximar, porque haverá pessoas que não sabem quem nós somos. Será muito rápido. Nós somos uma cooperativa de solidariedade social, e a nossa missão é valorizar o capital social e humano das pessoas, das comunidades com quem trabalhamos e das organizações. E na Aproximar nós temos 4 setores de intervenção, sendo que um deles é um setor dedicado ao sistema de justiça criminal, é o setor onde eu colaboro e onde nós integramos o voluntariado em meio prisional. E dentro deste setor, que já existe desde 2014, entre outras atividades, em 2014 nós começámos a trabalhar com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais na área do voluntariado, e no âmbito também de um projeto europeu, e desde então temos vindo a abraçar este projeto, através do qual pretendemos reconhecer, valorizar e também qualificar o voluntariado em meio prisional.
Temos também um protocolo de colaboração com a Direção-Geral, que é muito focado mesmo nesta capacitação do voluntariado em meio prisional. Pronto, sim, muito rapidamente é isto, não vou estar aqui a entrar em detalhe. Acho que seria importante, não é, antes de nós começarmos a falar do que é o voluntariado em meio prisional, seja, nós pensarmos um pouco sobre este conceito de reinserção social. O que é a reinserção social e porque é que o voluntariado é importante para trabalharmos a reinserção social. E normalmente o que acontece é que quando nós pensamos no conceito de reinserção social, ou a sociedade na sua maioria pensa naquilo que é o conceito de reinserção social, pensa na pessoa quando ela já sai em liberdade e tem que se inserir, voltar a inserir na sociedade, não é? Mas a verdade é que quando o conceito de reinserção social é muito mais do que isso, e começa desde logo quando nós pensamos em todas as medidas de diversão que o sistema oferece para que as pessoas não sejam privadas da sua liberdade e não tenham que passar por este rompimento dos laços sociais, não é? E que afeta depois aquilo que é a sua reinserção social. E isso é uma parte da reinserção social. Depois temos a outra, quando as pessoas, quando efetivamente o sistema não pode dar outra resposta às pessoas e elas têm que ser privadas da sua liberdade e são, por isso, retiradas do seu meio natural de vida e são colocadas naquilo que são as prisões, os estabelecimentos prisionais. E mesmo quando essas pessoas são colocadas nos estabelecimentos prisionais, a reinserção social deve começar a partir do momento em que a pessoa entra dentro desse contexto, não é? E isto é importante nós termos muito presente, porque o voluntariado traz um acréscimo para aquilo que é a reinserção social, que já deve começar e começa dentro do contexto prisional. E é isso que eu queria deixar ficar aqui presente. Outra questão também muito relacionada com a reinserção social é que nós não podemos olhar para a reinserção social enquanto voluntários, enquanto organizações que promovem a reinserção social, o voluntariado em meio prisional, como sendo algo que cabe apenas e só ao indivíduo que está privado da sua liberdade, ao cidadão que está privado da sua liberdade. Eu não posso pensar que eu vou trabalhar com esta pessoa e só com o trabalho que eu faço com essa pessoa eu vou conseguir ter resultados desejáveis. Naturalmente pode acontecer, mas o trabalho deve ser mais abrangente, deve ser um trabalho que me possibilite fazer aquilo que é uma reabilitação pessoal, mas também uma reabilitação política, uma reabilitação social, uma reabilitação judicial, e todos estes tipos de reabilitação são necessários para nós promovermos efetivamente uma reinserção saudável destas pessoas. Que barreiras estas pessoas apresentam quando entram em contexto prisional? Normalmente têm um baixo nível de escolaridade, têm falta de competências, têm falta de identidade ou de contacto com aquilo que nós chamamos as relações pró-sociais, e podíamos estar aqui a falar sobre muitas barreiras que estas pessoas apresentam. Não me quero também alongar, nós depois vamos também disponibilizar esta apresentação. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que no processo de reabilitação há duas coisas que são muito importantes. São as parcerias, e o Sistema de Justiça Criminal deve estabelecer parcerias com as organizações da sociedade civil, não é? Para desenvolver estas intervenções que se querem contínuas, seja em contexto prisional, seja quando a pessoa sai da prisão, e que as relações sociais são muito importantes para nós trabalharmos com as pessoas no seu processo de mudança do comportamento e para que estas pessoas possam ter uma vida melhor, que é isto que nós também pretendemos com o voluntariado em meio prisional, certo? E aqui o voluntariado tem um papel fundamental. Claro que isto é a minha perspectiva, penso, não sei se tem outra, depois podemos falar sobre isto, é mesmo só para abrir aqui a nossa mente e para criar o debate. E assim, muito rapidamente, que impactos nos indivíduos poderá ter o voluntariado em meio prisional? O voluntariado em meio prisional, os voluntários trazem para dentro da prisão o contacto com a comunidade, é a participação da sociedade no processo de reabilitação e de reinserção das pessoas, não é? E permitem construir novas redes de contacto, permitem que esta pessoa aumente as suas redes de contacto
reforça então aquilo que são os fatores de proteção contra a atividade delituosa, não é? Diminui a sensação de isolamento, as pessoas sentem-se mais acompanhadas, sentem-se que têm alguém com quem conversar, tem alguém que acredita nelas, não é? E isso faz com que haja um aumento também da sua autoestima, que é muito importante, e da sua autoconfiança. O voluntariado também nos permite, não é, em contexto prisional, neste caso, exercer aquilo que é a nossa cidadania e o nosso papel enquanto cidadãos, que colocamos uma pessoa, enquanto sociedade nós determinamos que aquela pessoa, ao cometer aquele ato, teria que ter aquela pena, não é? Neste caso uma pena privativa de liberdade. Também é o nosso papel depois preparar essa pessoa para que ela regresse e possa voltar a viver connosco e estar connosco em sociedade da melhor forma, porque sabemos que, eu já disse isto aqui, mas vou voltar a repetir, quando nós a colocamos num contexto isolado, que é o contexto prisional, nós estamos a romper muitos laços sociais que são fundamentais para qualquer um de nós tenha uma vida saudável e uma vida feliz, que é mesmo assim. Claro que o voluntariado meio prisional também promove o conhecimento daquilo que é o sistema de justiça criminal e que nós sabemos que é um sistema muito fechado sobre si próprio, e os voluntários podem também ser a voz, podem ser aqueles que permitem dar a conhecer o que é este sistema e quais são as necessidades que existem no sistema. Eu trouxe uma frase também aqui que me parece importante e que é do relatório de atividades de autoavaliação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, do último, de 2019, e que diz, porque eles próprios reconhecem o valor do voluntariado, e que diz que a ação de voluntariado meio prisional é considerada pela DGRSP como tendo um papel importante no processo da reinserção social dos reclusos, contribuindo para a preparação para a liberdade e para a abertura dos estabelecimentos prisionais à comunidade. Só para dar um enquadramento também do voluntariado meio prisional, isto não é novo, não é? O voluntariado com pessoas que estão privadas da sua liberdade já existe há muitos anos, e Portugal é de veras um país que se revela humanista neste aspecto. Desde 88 que nós temos um enquadramento legal do voluntariado meio prisional. Em 2009 a Direção-Geral lançou o primeiro manual de gestão do voluntariado meio prisional, e tem vindo a investir no voluntariado meio prisional, é algo em que eles investem, e isto pode parecer pouco, não é, para quem exerce voluntariado, porque gostava até se calhar de ter outras perspectivas, mas quando nós nos comparamos com outros países a nível europeu, nós podemos verificar que realmente nós estamos muito à frente daquilo que são outras práticas a nível europeu no que se refere ao voluntariado meio prisional. As áreas de intervenção, temos voluntariado que pode ser para o apoio ao estabelecimento prisional, desenvolvimento de competências pessoais e sociais, atividades educativas e formativas, atividades culturais e artísticas. Nós temos aqui um leque de oportunidades de voluntariado em contexto prisional, a promoção do desporto, etc., e que dá a oportunidade dos voluntários, no âmbito destas atividades, desenvolverem atividades com as pessoas que estão privadas de liberdade. Como é que isto funciona a nível do contexto prisional? Os voluntários têm que estar ao abrigo de uma organização que é promotora de voluntariado. Essa organização tem um projeto que está protocolado com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e é nesse âmbito que eles podem exercer o voluntariado em meio prisional. Se tiver a dizer alguma coisa errada, tem aqui muitas pessoas que fazem voluntariado, estão à vontade. Eu também trouxe aqui, isto é o mote para a primeira questão de reflexão de hoje. Esta aqui é uma breve perspectiva do que são as atividades do voluntariado meio prisional em 2019, podem consultar, isto está disponibilizado na internet, mas quando nós lemos isto, o que é que acontece? Eu ia já passar para aqui, que é, o que nós temos verificado é que a atividade de voluntariado em meio prisional tem vindo a diminuir com o tempo, ou seja, e esta é já a primeira questão para o dia de hoje, é esta, porquê é que acham que o voluntariado tem vindo a diminuir? Porque isto também foi uma questão que eu também me questiono, porquê? Que o voluntariado em meio prisional tem perdido a expressão, digamos assim,
e o que é que nós, enquanto sociedade e enquanto voluntários, podemos fazer para promover o voluntariado em meio prisional e para inverter esta tendência. Não sei se tinham noção que esta que é a tendência do voluntariado em meio prisional, mas a verdade é que isto é algo que nos deve preocupar em contexto, enquanto voluntários em meio prisional. Então, esta é a primeira questão de reflexão que eu gostava de trazer para nós. E outra questão tem a ver com aquilo que eu referi e que é importante, é que as relações são importantes, não é? As relações são importantes para nós trabalharmos a mudança das pessoas, para, não só a mudança, mas para nos relacionarmos com o outro e sabendo, e agora pensando também aqui no contexto da pandemia e de todas as limitações que a pandemia trouxe para o voluntariado em meio prisional, e que nós sabemos que as limitações são totais, ou seja, não há voluntariado neste momento, não é? Não há acesso às pessoas, não há contacto físico com os cidadãos que estão privados da liberdade, e uma vez que temos essa barreira, não é? Como é que nós podemos pensar de uma forma criativa, de forma a superar essa barreira que veio para ficar durante algum tempo, pelo menos? Como é que nós podemos contornar? Que respostas é que já existem? Como é que nós podemos partilhar aquilo que está a ser feito por diferentes organizações? E que outras respostas é que nós podemos ativar? Ou seja, o voluntariado em prisão pode ser mais do que o contacto entre duas pessoas. É isso que eu queria deixar ficar aqui como mensagem. O que é que nós podemos fazer? Qual é o papel das organizações promotoras do voluntariado nesta procura de respostas? Será que os nossos voluntários precisam de mobilizar novas competências? Será que nós temos que trabalhar a formação dos voluntários de outra forma? E com esta breve introdução, me fico. Não sei se alguém gostava de ouvir as vossas partilhas e as vossas dúvidas também, naturalmente. Estou disponível. Joana? Conceição. Cá estou. Um dia destes põe-me na rua. Oh, Rita, muito obrigada. Muito obrigada. Eu devo dizer que me considero uma voluntária um bocadinho compulsiva e, de facto, se o voluntariado sempre fez parte da minha vida, eu desenvolvi-o muitíssimo no ciclo de vida em que estou atualmente inserida, que é o da reforma. E, portanto, eu reformei-me num dia 30 de março para no dia 1 de abril estar a trabalhar em voluntariado, estar a desenvolver atividade em voluntariado, e gosto de o fazer. E devo dizer que o voluntariado em contexto prisional sempre foi para mim necessidade de gestão de um paradoxo. Por um lado, sim, eu gostaria de o fazer e acho que até tenho algumas condições para o fazer. Por outro lado, será que eu quero fazer? Portanto, é de facto um paradoxo. Acho que não vou morrer sem o fazer, mas para tal tenho que me preparar interiormente e, sobretudo, tenho que me preparar em relação ao próximo e à intervenção que eu tenho que ter, que é seguramente, tem que ser seguramente positiva. Dito isto, eu iria automaticamente para aquilo que é a minha percepção, e posso estar enganada, Rita, dir-me-á, sobre a questão que colocou. Porque é que o voluntariado em contexto prisional tem perdido a expressão e o que é que podemos fazer para manter ou para contrariar essa tendência de perda de expressão? Eu não gosto muito de pôr o ónus nos outros quando eu acho que o ónus tem que residir em mim. O que é que eu faço para contrariar essa tendência? Mas, como não tenho resposta para o que é que eu faço ainda, respondo pelos outros, que é sempre mais fácil nós resolvermos o problema dos outros do que o nosso. E eu aí acho que a comunicação social tem um peso brutal sobre a forma como todos nós encaramos o voluntariado. Nós não ouvimos falar, o voluntariado em contexto prisional, nós não ouvimos falar de histórias bonitas passadas no interior das prisões.
nós só ouvimos falar das histórias horríveis, do calabouço, para onde vai o pai que mata a filha, para onde vai o indivíduo que é apanhado numa rede de tráfego, para onde vai não sei quem, para onde vai o que mata não sei quem, o que engana não sei quem. Portanto, nós, nos nossos meios de comunicação atualmente, só se ouvem-se maioritariamente as histórias de terror das prisões. Eu lembro que a determinada altura no tempo eu tive um contacto muito próximo com a Reclusa. A Reclusa é um projeto lindíssimo. Não se ouve falar da Reclusa. Eu acho que até a loja que há ali ao pé do Jardim das Amoreiras deixou de estar ativa. Então, não há histórias bonitas passadas nas prisões. Não há partilha de conhecimento, não há lições passadas de boca em boca dentro das prisões. Porquê que só há SIDA? Porquê que só há toxicodependência? Porquê que só há entradas abusivas de telemóveis? Porquê que só há histórias feias? Portanto, porquê que os meios de comunicação só passam histórias feias? Pronto. Dito isto, o que podemos nós fazer para manter a tendência? Eu acho que parte da solução passa pelas academias. Como é que nós conseguimos pôr nas escolas de jornalismo, na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa e no Porto, na Católica, na Universidade Nova, que tem um curso de jornalismo fabuloso, como é que nós conseguimos introduzir, já nem falo numa cátedra, não é? Porque isso já seria ao céu, mas como é que nós conseguimos fazer entrar modelos de intervenção social, intervenção / educação social, que passem pela sensibilização para a necessidade de intervenção neste contexto prisional. Até porque, neste contexto prisional, nós estamos neste momento todos a viver um bocadinho um contexto prisional, que é um confinamento. E sabemos que, neste contexto que estamos a viver, temos aproveitado para fazer formação, para lermos, para nos autoeducarmos. Então, por que não promover esse tipo de iniciativa através das academias, junto das escolas de comunicação, por exemplo, para depois podermos ter uma intervenção mais consequente, não apenas da ação que temos nas prisões, mas também da forma como comunicamos as ações que temos nas prisões. Era um bocadinho isto, a minha posição. Obrigada, Conceição, muito interessante. Concordo. Mais alguém quer partilhar? Posso? Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Perfeitamente. Pronto, eu faço voluntariado há uns 2 anos e meio, talvez, no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, em Lisboa. E, basicamente, nós o que fazemos é uma visita por semana em conjunto. Portanto, inscrevem-se os reclusos que quiserem e nós estamos 1h30 a falar com eles dos temas mais diversos, muitas vezes até de uma sessão para a outra perguntamos que temas é que eles gostariam de ser abordados e nós preparamos e levamos alguma documentação, ou fazíamos isso, claro. E pronto, e tem sido bastante, acho que tem sido bastante útil, eles pelo menos estão satisfeitos, nunca sabemos quantos aparecem, às vezes aparecem 5, 6, às vezes aparecem 20 e tal, também a lotação máxima é 140. Só tivemos mais de 20 quando levamos filmes para projetar, que já temos feito algumas sessões de cinema, então aí aparecem 40 pessoas. Sobre as razões para a diminuição, eu também desconhecia que se verificava essa diminuição do número de ações e de projetos. Não sei a que é que será devido, eu também só tenho esta experiência. Agora, uma coisa que... Portanto, as nossas visitas, nós somos um grupo de 6 voluntários, dos quais normalmente vão 3 ou 4, portanto, conforme as disponibilidades dos 6. Já tem ido só 2. Desde que haja 2, pelo menos avançamos, porque é uma vez por semana e, portanto, é raro não irmos. E o que nós comentamos entre nós e a percepção que nós temos, e que talvez, se for genérica a outros voluntários, poderá explicar a diminuição do número de projetos, é a sensação de alguma desilusão com a falta de, como é que é de explicar,
não é bem de resultados, porque os reclusos, de vez em quando, direto ou indiretamente, transmitem o seu apreço pelo nosso trabalho. Mas a sensação que nós temos, limitada àquele estabelecimento prisional, é que do lado institucional, do lado da direção-geral e do lado da gestão do estabelecimento, etc., o que se faz para promover o bem-estar, a educação, a ocupação dos reclusos é mínimo. É muito, muito pouco e não há maneira de melhorar. E, portanto, mas isso não há volta a dar. Quer dizer, a única coisa que se podia fazer era percebo que a CPV tem essa parceria com a Direção-Geral, não sei se isso é só naquele estabelecimento ou não, mas às vezes é confrangedor a falta de programas que há para as pessoas, ou o que há são coisas com interesse mínimo, portanto o estímulo, vá lá, para as pessoas aproveitarem o tempo que lá estão bem, para se desenvolverem, para ganharem competências, formação, etc., é quase zero. Quer dizer, o que se faz. E por isso eu penso que, se calhar, se isso se verificar também noutras situações, para quem faz voluntário, a certa altura poderá haver uma sensação de remar contra a maré. Nós estamos com este trabalho todo, mas se quem tinha a obrigação institucional de fazer coisas positivas, vá lá, pelos reclusos, não o faz, a certa altura pode haver, da parte dos voluntários, a sensação de que pronto, não têm apoio ou que o que fazemos depois acaba diluído no tudo o que não se faz. Mas pronto, isso é muito difícil de mudar, enquanto não mudarem as mentalidades das pessoas que estão à frente das instituições prisionais. Passando à terceira pergunta, que me parece mais interessante até do que a segunda, sobre a pandemia. Neste caso, por exemplo, no nosso caso, seria relativamente simples, visto que a visita é uma visita por semana. Costumamos ir para uma sala onde eles se juntam todos e nós vamos lá, estamos lá 1h30 com eles. Seria relativamente simples as visitas decorrerem na mesma, bom, partindo do princípio que eles podem estar juntos, que eu não tenho a certeza. Ou em que condições é que podem estar, mas se eles puderem estar juntos, com algum espaçamento, a sala até é bastante grande onde nós nos reunimos, podia-se fazer Zoom, por exemplo, podia-se fazer aquilo que nós fazemos, que é conversar com eles sobre vários assuntos, podia na mesma ser feito através do Zoom. Outras ações, nós também basicamente daqueles 10 pontos que apareceram muito rapidamente no slide do que é que os voluntários podem fazer, nós fazemos essencialmente os dois últimos, que é a visita solidária, que é o que eu tenho estado a falar, e é oferecer bens aos reclusos. Temos oferecido também roupa e outras coisas, mas a lista de coisas que não se podem oferecer, ou as dificuldades que há para qualquer coisa que a gente queira oferecer, é de tal modo gigantesca que também limita muito. E isso também é uma coisa que a mim faz muita confusão, é alguma falta de, não direi de critério, talvez de critério. Há coisas que são permitidas e que, a meu ver, não faz sentido nenhum. E outras coisas que seriam, aparentemente, não teriam problema nenhum, isso é um drama, não é? Levar determinadas coisas. E, portanto, mas é assim. Só queria partilhar isto e é melhor agora falar em outras pessoas. Obrigado. Rita, deixa-me só perguntar aqui uma coisa a este nosso colega de Zoom. O vosso grupo de voluntários é um grupo de voluntários informal, digamos assim, ou tem algum enquadramento institucional com alguma organização? Nem. Nós para irmos lá, tínhamos que ter alguma credenciação e fomos ao abrigo no início fomos auxiliados por uma pessoa que já fazia voluntário há muito tempo e que nos encaminhou, e depois acabámos por ir
por nos enquadrar dentro de uma organização que já tinha um protocolo e que já tinha autorização para fazer voluntariado, que é a Conferência de São Vicente de Paulo. Portanto, nós somos voluntários católicos e nenhum de nós é membro das Conferências de São Vicente de Paulo, mas isso foi a maneira expedita de nos integrarmos. E temos participação aquele encontro que é anual, já fomos alguns de nós já foram algumas vezes. Pedro Cabrita tinha pedido a palavra, não sei se a Joana deu conta. Sim. Pedro, a palavra é tua. Muito obrigado. Antes de mais, eu não tenho experiência nenhuma neste contexto de voluntariado e mesmo por não ter experiência, achei interessante vir aqui. E esta pergunta senti-me um bocadinho a tocar-me porque de facto nunca tinha ouvido assim diretamente que existem tantos projetos a existir em contexto prisional, e se calhar é porque o público-alvo não é pessoas assim tão jovens, desconheço um bocadinho as razões, mas a única vez que eu tinha ouvido falar tinha sido de facto um amigo meu que ia jogar rugby com prisioneiros. E portanto encontro aqui já alguns pontos que se calhar toca num bocadinho, não é na falta de divulgação, chega a todos, porque eu vejo um pouco, sendo jovem e sou escoteiro, portanto sinto que é de pequenino que se torce o pepino, portanto existe muito a necessidade de, desde que somos jovens, estarmos um bocadinho atentos a esta necessidade de ser voluntários e de usar os nossos talentos da melhor forma, mal podemos. Portanto, um bocadinho o desafio que eu deixaria aqui é então ir à procura destes movimentos jovens que vão e procuram bastantes voluntários. Mas, certo, eu não sei quais é que são as necessidades, não sei se é o mais adequado aparecerem jovens de 18 anos, se aparecem universitários, mas acho que é só mais chega. E olhando um bocadinho então para este contexto que nós estamos a viver de confinamento, vejo como uma oportunidade. Sinto que as pessoas da minha geração e não só, apesar de começarem cada vez mais a sair do sofá, como se costuma dizer, mesmo assim continuam muito presos e sentem que dar o passo de ir à prisão já é algo excepcional. Portanto, quase que se nós facilitarmos este passo e utilizarmos o digital, penso que pode ter efeitos muito benéficos e facilitar, perceber que podem dar o seu contributo de uma forma muito simples. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Rita, não sei se quer intervir, se não quer. Eu posso intervir, eu gostava de ouvir mais comentários, até de organizações que estão aqui, que promovem voluntariado já, o que é que têm feito para se adaptar, que estratégias têm usado, se romperam totalmente o contacto com as pessoas que estavam a acompanhar, ou se tiveram que ser criativos. E eu sei, por exemplo, que a Reclusa, já foi mencionado aqui o projeto da Reclusa, o que eles fizeram foi adotar o contacto através de cartas, ou seja, eles trocam cartas com as pessoas que estão privadas da sua liberdade. Isto é uma ideia, mas pode haver outras, e eu não sei se aqui alguém tenha outras ideias que possa partilhar, que já implementa, ou alguém que possa partilhar uma ideia. Por exemplo, aqui o Pedro estava a falar da questão da digitalização. Claro que isso é o nosso presente cá fora e é um futuro próximo no contexto prisional, porque não é, Pedro, para já uma realidade em contexto prisional. Não há propriamente uma preparação por parte dos estabelecimentos prisionais para oferecer essa possibilidade de um voluntariado mais digital, ou até mesmo das sessões Zoom, que era o que o José penso que a José estava aqui a dizer, que poderia ser uma hipótese, mas poucos estabelecimentos prisionais estão preparados para oferecer essa oportunidade. Mas se não pensarmos só na questão digital, poderá haver com certeza outras formas de colaboração para nós mantermos o voluntariado em tempos de pandemia. Temos aqui já uma pessoa inscrita, para falar também, Paulo Neves.
Posso? Posso? Estão a ouvir? Sim, sim, sim. Vamos, Paulo. Olá. Uhum. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais saudar todos que estão presentes, a CPV e também a Rita por este momento de apresentação, que são bem necessários, porque quer queiramos, quer não, há gente que ouve sempre estas coisas pela primeira vez e mesmo quem já os ouviu várias vezes não quer mais retomar, e estes momentos de partilha é que nos poderão ajudar a desbravar aqui novos caminhos. Só dizer que me enquadro no âmbito especificamente da Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária, e também estamos ligados a alguns projetos de voluntariado, não como Coordenação Nacional, porque aí é mais na área da assistência espiritual e religiosa, mas depois temos ligação a algumas organizações promotoras de voluntariado, como já foi falado a IUMA, e entre outras, e eu próprio também ajudo a concretizar alguns projetos de voluntariado, e as áreas em que nos envolvemos são sobretudo as áreas de intervenção, sobretudo no âmbito da visita solidária, da oferta de bens, também do desenvolvimento de competências pessoais e sociais e também de algumas atividades culturais e artísticas. Há aqui a preocupação também depois de fazer alguma ligação com familiares ou com a vida depois da prisão, mas são muito embrionárias. Por isso, as áreas em que nos integramos são mais neste contexto que acabei de dizer. Perante a realidade em que estamos, e concretamente nesta situação de pandemia, eu de facto vejo o cenário com muita preocupação e com muitas dificuldades, e especificamente neste contexto prisional. Porquê? Porque, objetivamente, nós temos a suspensão das visitas, até de familiares, quanto mais de organizações promotoras de voluntariado, já há vários meses, e em princípio a tendência é para se prolongar, e por isso, mesmo que existam projetos que têm decrescido ao longo dos últimos anos, como disse a Rita, e como dizem as estatísticas, eu temo que mesmo aqueles projetos que existem, na prática não existem porque não estão a ser executados. E se calhar no futuro há aqui também algumas impossibilidades, pelo menos no futuro próximo, porque não há acesso a presencial aos reclusos, isso limita logo a execução de muitos projetos. Pois também há a falta de contactos, para além dessas visitas como aconteciam, ou seja, não há contactos em muitas situações com os próprios reclusos, nem até com os responsáveis, muitas vezes, de muitos estabelecimentos prisionais. Depois também temos aqui o problema de termos muitos voluntários pertencentes a grupos de risco, o que também limita a execução de muitos destes projetos. De qualquer maneira, eu vejo também que pode haver algumas possibilidades. E dentro desse campo, também lanço aqui algumas, e que poderão ser alvo também depois de mais partilha e diálogo. Por um lado, acho que é uma coisa básica para todos, e isso envolve-nos a todos, é ansiar pela presença em contexto prisional. Isso não depende só da nossa vontade, mas depende precisamente do controle da pandemia. Isso será para bem de todos, porque há coisas que são insubstituíveis ao contacto presencial, e concretamente neste contexto é preciso proximidade destas pessoas. Mas não havendo essa possibilidade, há aqui, como também já disse a Rita, e também temos várias organizações que fazem isso, escrever a reclusos, se houver acesso aos respectivos contactos. Preciso saber o nome do recluso, saber o estabelecimento prisional, para que as coisas cheguem ao destinatário, e mesmo isso tem que nos ter presente, funcionar com algumas condições, mas é uma possibilidade. Depois penso que também é necessário aqui alguns contactos, seja com a Direção-Geral, seja com os responsáveis dos estabelecimentos prisionais, para descobrir possibilidades a nível desta área do voluntariado em contexto prisional. Com as questões do digital, que podem, de facto, estão muito embrionárias das nossas cadeias, não há, apesar de se preverem e de haver algumas iniciativas muito incipientes, é uma realidade que está muito longe de ser acessível em contexto prisional. Depois, penso que é possível também contribuir com alguns meios que possam ser necessários em contexto prisional, sempre em diálogo com as entidades responsáveis pelos estabelecimentos prisionais, algumas campanhas que podem ser feitas a nível de produtos de higiene, de equipamentos de proteção individual, de roupa, de calçado, entre outras, de acordo com as necessidades, volto a repetir, que possam ser manifestadas nos estabelecimentos prisionais. Depois também, fora do contexto prisional, talvez estabelecer contactos com familiares dos reclusos, porque não é só o recluso que sofre esta situação, mas também são os próprios familiares, a vários níveis. Depois também acompanhar ex-reclusos. Temos muitas pessoas que acompanham ex-reclusos com contatos telefónicos ou outro tipo de contatos, ou acompanhamento até material em muitas situações, porque há muitos problemas que se mantêm mesmo fora do contexto prisional. Depois penso, como também já foi dito aqui, sensibilizar a opinião pública
para esta realidade, que é uma realidade difícil. E aqui é a academia, é os meios de comunicação social, como já foi dito, mas toda a sociedade, porque de facto é um assunto que não é caro a grande parte dos nossos concidadãos, não é? E quando aparece, como já foi dito, é sempre pela negativa. Ou seja, a cadeia não é lugar de pessoas de bem para a grande maioria das pessoas e por isso estão a pagar castigos e que paguem durante muito tempo e que não nos chateiem, não é? De facto é esta a realidade e por isso dar conta que estamos perante seres humanos, isto pode haver aqui um movimento de sensibilização da opinião pública e nesta realidade difícil em que todos partilhamos confinamentos, se calhar percebemos alguma coisa do que se pode viver em contexto prisional. Ainda nós podemos ter aqui acesso a uma série de tecnologias que nos permite contato com muita gente, mas nas prisões não é possível, por isso há uma sensação de abandono autêntico e por isso também nos pode fazer aqui sensibilizar para estas questões. Depois também, como disse o Pedro, e eu também estou convencido disso, é fundamental envolver pessoas mais jovens neste tipo de voluntariado. É um dos problemas, temos muitas pessoas envolvidas que são pertencentes a grupos de risco e não é aceitável que ao fim e ao cabo as impliquemos muito neste voluntariado, apesar das boas vontades, pela proteção das próprias pessoas, não é? Depois também, se calhar, estarmos atentos aqui, e aí também através da CPV, e sei que também há essa ideia de estarmos aqui atentos à lei, sobretudo na questão da idade do voluntariado, seja a idade inferior, seja a idade limite, e depois a ligação até com a questão do seguro do voluntariado. Sabemos que há problemas ligados às vezes a pessoas, tem havido, mas agora neste contexto terá que ser repensado, pessoas com mais de 75 anos muitas vezes não têm também acesso a esse seguro e não podem exercer o voluntariado. Por isso, há aqui também a necessidade, a meu ver, e se calhar assim como pano de fundo para todas estas possibilidades, é algum trabalho que tem que haver de partilha, de articulação destes grupos que existem ou de alguém que se queira agregar a estes grupos e que pode ser feito através da CPV ou de outras estruturas, mas acho que a necessidade dessa partilha de boas práticas parece-me fundamental. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Paulo. Inês Cardial queria falar. Tem a palavra. Obrigada, Joana. Boa tarde a todos. Acho que só queria partilhar convosco se calhar uma ou duas experiências. Eu tenho tido sorte, já fiz muito voluntariado e depois acabei por estar nos últimos tempos ligada e a assumir funções de gestão de voluntariado em organizações diferentes. E uma coisa que notei e que acho que em relação ao voluntariado em contexto prisional que eu sinto que falta é muito revelar às pessoas o que é que se passa efetivamente dentro das prisões, mostrar às pessoas, à sociedade, quem é que são estas pessoas, contar-lhes a história delas, numa perspectiva mais pessoal e partilhar isto numa ótica positiva, porque hoje em dia quando se fala de prisões era muito o que o Paulo estava a dizer, ou seja, é tudo muito numa ótica muito negativa. Pai, por acaso eu tive a sorte, também porque procurei, de visitar 2 projetos, um fui efetivamente a contexto prisional, era voluntária numa organização e estava a fazer avaliação de impacto com o meu diretor de mestrado no meio de uma organização e fomos visitar um momento em contexto prisional, pai, e foi das coisas que mais mexeu comigo enquanto estava a fazer a avaliação de impacto daquele projeto, porque efetivamente notava-se uma diferença relevante da intervenção que estava a ser feita ali. E isto, a verdade é que não é muito partilhado, ou seja, as pessoas não conhecem estas histórias. E eu acho que até agora tudo aquilo que move maioritariamente o ser humano a fazer voluntariado, ou uma grande parte do que move, tem a ver com a empatia, tem a ver com nós termos a capacidade de nos colocar nos pés dos outros. E se nós conseguirmos facilitar isto à sociedade em geral, vai ser mais fácil que as pessoas se cheguem à frente e que sintam um bocadinho tudo aquilo que se está a passar do outro lado. Só em último tom de partilha, porque acho que também foi um momento que mostrou muito o poder de mostrar as histórias das pessoas, foi uma peça de teatro que aconteceu na Gulbenkian, se eu não estou em erro, não sei, alguém sabe? De repente não me lembro, deu-me uma branca. Desculpa, Inês, foi há 2 anos e é a Ópera na Prisão. É um projeto, é esse, não é? Por acaso não foi esse, foi aquele da peça de teatro da viagem do mar, pá, foi das coisas mais bonitas que eu já vi, primeiro porque, não sei, mexeu drasticamente comigo porque foi uma peça de teatro, foi organizada com um grupo de reclusos, pá, e foi impressionante porque as famílias foram assistir.
primeiro, tipo, toda a dedicação deles, todo o empenho, toda a maneira como tornaram aquilo realidade, pá, foi um espetáculo super, super bonito, e depois ver os momentos finais de, pá, um bocadinho de perspectivas de mudança e de integração, de várias coisas que se sentiram ali. Houve um momento de abertura à discussão e de conversa entre público e artistas, e esse momento também foi importante porque promoveu o diálogo direto entre as pessoas. Acho que isso foi um bom exemplo de uma forma de quebrar as barreiras. Não eram pessoas que estavam longe, de quem nós não sabíamos nada ou o que é que fosse, estavam à nossa frente, fizeram uma coisa para nós irmos ver, nós fomos ver e houve um momento de abertura à discussão. Se a discussão foi no fluxo que eu acho que deveria ter sido, tenho alguma pena de algumas perguntas que foram colocadas porque não acho que tenham sido as mais corretas, pronto, por vias, não digo no mau sentido, que as pessoas tivessem má intenção, mas porque faltou se calhar ali alguma sensibilidade para algumas questões que foram colocadas, que me deixou um bocadinho aflita no lugar de espectador, mas acho que foi uma forma excepcional de quebrar esta barreira e de mostrar às pessoas que são pessoas e que têm tantos direitos, ou têm que ter muitos direitos como nós, que estamos cá fora. Obrigada, Inês. Eu ia só acrescentar, não sei se é a mesma peça, porque há 2 anos, este é um projeto que é financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, através do Fundo de Financiamento de Parties, ou seja, não é um projeto de voluntariado, mas é um projeto muito giro, que através da arte pretende trabalhar outras competências. É um projeto que é promovido no estabelecimento prisional de Leiria Jovens, e eles costumam fazer uma apresentação no auditório da Fundação Carlos Gulbenkian, por isso é que eu estava a pensar que fosse esse. Aquilo era no âmbito do Parties, eu só não sei, tenho quase certeza que era no âmbito do Parties, só não tenho a certeza se era a mesma peça, porque eu, pelo também o entendimento que eu tenho do Parties, daquilo que eu fui vendo, aquilo tem várias edições e depois há vários projetos que são aprovados, portanto pode ter sido uma coisa divergente disso, é só a única coisa que estou em dúvida. Mas é um exemplo de como é que nós podemos promover esta tão necessária reabilitação social que eu estava a referir, que passa não só por nós trabalharmos com a pessoa, não é? com o cidadão que está naquela condição, naquele momento da sua vida, mas também prepararmos toda uma sociedade cá fora que vai receber aquela pessoa, e que se essa sociedade não estiver preparada, todo o trabalho que nós fizemos pode ir por água abaixo. Não é? Então o voluntariado também pode passar por isso, e o voluntariado em tempos de pandemia, em contexto prisional, pode também passar por isso, e isto pode ser uma pista para aquilo que poderá ser também o voluntariado em meio prisional de hoje para a frente, não é? Posso? Boa tarde mais uma vez. Eu tenho um bocadinho de culpa deste tema estar a ser introduzido pela CPV, porque ficou o bichinho na orelha desde um seminário de encerramento de um projeto Valpris, voluntariado nas prisões, europeu, em que a Aproximar esteve envolvida, e que eu tive, obviamente, conhecimento e acompanhamento, dada a minha situação de ser membro da direção do Centro Europeu de Voluntariado. E fiquei com o bichinho na orelha, de facto, porque já fiz voluntariado noutras coisas, noutros âmbitos, sem ser no CPV, obviamente, nos escuteiros, Conferência de São Vicente de Paulo, quando era mais novo. E acho, de facto, para sublinhar aquilo que já foi dito, e nunca será talvez demais sublinhá-lo, repeti-lo, de facto, eu acho que é um parente pobre das várias modalidades que nós temos para fazer voluntariado, ou seja, uma cidadania ativa nas nossas comunidades, por várias razões, algumas já foram aqui apontadas, talvez por uma delas, para não haver tanto, talvez seja o receio da aproximação, da abordagem a pessoas que estão reclusas por qualquer razão, e portanto, que cause constrangimento a quem possa estar disposto a fazer voluntariado, porque tem tempo para isso e tem algumas competências, mas aquele público não é exatamente o público que eu gostaria, mas a verdade é que, apesar de tudo, temos que acreditar que é possível a recuperação de pessoas que, por alguma razão, uma vez ou várias vezes na sua vida tiveram algumas tropeções, e no fundo os especialistas dirão que alguns serão irrecuperáveis, não sei, não tenho a certeza, nem vou por esse caminho, mas seguramente alguns serão recuperáveis para retomar plenamente a sua vida na sociedade. E, portanto, eu acho que seria ter
essa possível recuperação, esse potencial de recuperação, torná-lo mais visível e suscitar por aí algum caminho e alguma luz de esperança para essas pessoas. E também de inspiração para aquelas que possam estar interessadas em disponibilizar algum do seu tempo, dos seus conhecimentos, das suas competências para ajudar essas pessoas a dar o passo depois em frente, no caminho certo, quando as portas se abrirem do sítio da reclusão. Mas eu lembro, na altura desse seminário que foi feito em encerramento do Volpris, do Seminário Europeu, várias organizações falaram dos exemplos que deram das suas experiências ao nível da criação de condições físicas, digamos, em termos de infraestrutura e de equipamentos, para precisamente trabalhar com os reclusos, ou com alguns deles, naturalmente, não com todos, mas que seria e foi nos casos que foram relatados, que eu fiquei com essa nota, extremamente importante para justamente reforçar o peso do interesse e da preocupação das pessoas que vêm de fora para dentro para ajudar quem está recluso, e ter condições físicas, ter equipamentos para poder exercer também essa ação de valorização, de capacitação desses reclusos e reclusas, mais jovens, menos jovens, ficou-me aqui na orelha, atrás da orelha, porque nós desperdiçamos muitos equipamentos, desperdiçamos muitas infraestruturas, não sei, é uma situação que é um bocado transversal a todo o voluntariado. Há muitas coisas e muitas organizações que poderiam dizer das suas lamentações por andarem atrás de instalações para poderem instalar-se e desenvolver o seu trabalho, e muitas delas são completamente abandonadas, precisamente porque as autoridades dos vários níveis não tomam uma atitude positiva, que é cedê-las a estas pessoas, a estas entidades. Mas seria de pensar, de facto, como é que a nossa ação poderia ser potenciada. Não sei, não conheço as prisões de todo, nunca entrei em nenhumas prisões aqui em Portugal, estive em algumas na Sardenha, antigas prisões de mafiosos, a ver precisamente como é que foram retomadas as antigas prisões de mafiosos para se transformarem em espaços de divulgação de cultura, mas também espaços de preservação da memória para que algumas coisas não se repetissem, e portanto, mas isso poderá dar para outra conversa. Mas aqui acho que seria importante tentar perceber, de facto, que condições podemos encontrar nas prisões, de modo a ter espaços disponibilizados em exclusividade, arriscaria mesmo dizer, para este tipo de voluntariado, nos quais pudessem instalar alguns equipamentos que justamente permitissem que as pessoas pudessem estudar, pudessem valorizar-se, aumentar os seus conhecimentos e as suas competências, e pudessem comunicar. Eu sei que há muitas restrições para a comunicação de dentro para fora nas prisões, mas há alguma solução e alguma coisa há de ser possível fazer neste domínio, porque é importante permitir criar estas condições, e talvez assim possamos considerar que mais voluntários se podem disponibilizar, porque sabem que terão algumas condições mínimas para trabalhar com os reclusos e com as reclusas, para a sua promoção pessoal e para a sua requalificação enquanto seres humanos na sociedade. Obrigada, João. Eu não estou a ver que esteja aqui mais alguém inscrito. O Eugénio tinha levantado a mão. Sim, não vi, peço desculpa. Depois desapareceu. Na sequência até não sabia que esta era a intervenção do João, mas das visitas que eu alguma vez tenho vindo a fazer às cadeias, eu penso que a questão do espaço pode não ser a questão de fundo, mesmo até nas cadeias de transição. O problema é o sistema em si mesmo, em que medida é que permite o acesso destes grupos e facilita o trabalho destes grupos dentro do meio prisional. Porque da experiência que tenho, existe às vezes uma tensão organizativa entre os diferentes serviços oficiais do Estado que operam na cadeia. Isso muitas vezes dificulta o trabalho da sociedade civil através das suas organizações.
Há aqui um dado que efetivamente me preocupou, a doutora Conceição Zagal já se referiu a ele, esquece-me o nome, mas o jovem que falou também, Pedro Pedro, Cabrita. Pedro Cabrita. o Pedro Cabrita também já, que é a questão da diminuição de voluntários. E a questão, parece-me que talvez as dificuldades que são criadas possam gerar desânimos e desistências. Porque é que está a diminuir? É porque as pessoas são muito velhas, de idades mais velhas, como referiu Paulo, ou era importante, portanto, saber quem é que está a desistir. E porque é que não está a haver renovação. O sistema permite. Depois, em questões práticas, porque é esta questão também, que eu na minha curta intervenção inicial abordei, que é o problema da reinserção, que passa antes de mais pelas famílias. É preciso também preparar as famílias para acolher os que saem das prisões, que elas próprias ficam estigmatizadas e se não ficam estigmatizadas, rejeitam muitas vezes os próprios reclusos. Há aqui um dado importante que ainda não se falou nele, mas que também merece um certo acompanhamento, que é a questão da prisão domiciliária. Que apoio é que se dão às famílias, sabendo que muitas vezes a prisão domiciliária, se há condições habitacionais, também é concedida a gente com pouca literacia, com pouca capacidade de coesão familiar, etc. Portanto, eu gostava que pudéssemos aqui, em conjunto, ver que caminhos percorrer para uma maior motivação do voluntariado nesta área. Para podermos, porque primeiro conhecer as motivações e depois perceber como motivar, porque nunca teremos, enquanto não houver esse trabalho mais fundo, já aqui foi referido à comunicação social, mas geralmente a comunicação social está mais vocacionada para aquilo que é menos positivo. Porque na lógica também que ainda está por estudar, que as pessoas criam mais audiências, não sei. Tenho essa dúvida e é tal história, o que é que nasce primeiro, se o ovo, se a galinha. Portanto, esta acho que era uma questão de fundo. E depois a outra questão era, nós estamos num sector em que não há um sistema federativo. Sentimos que as organizações, cada um, desculpem a expressão, que vai ser muito plebeia, caça com o seu gato, ou com o seu cão. E nesta falta de harmonização, congregação de esforços, também não é muito possível haver uma maior influência no sistema prisional, porque vão uns e defendem as suas preocupações, vão outros e defendem as suas, que podem ser diferentes. E eu deixo esta questão: em que medida é que a CPV, enquanto representante do voluntariado em geral, pode ajudar as instituições deste sector a dois níveis: ao nível de uma maior aproximação entre elas e também ao nível de maior recrutamento de voluntariado nesta ação, porque se a comunicação social não dá eco às boas práticas, será que a CPV pode encontrar um sistema dentro das suas próprias redes sociais de ir aglutinando essas boas práticas e fazendo-as difundir? Portanto, em termos objetivos, como é que a gente podia, e a opinião de todos é muito importante neste sector, nestas preocupações, desculpa. Marta. Ai, peço Olá. desculpa, eu não sei quem é que foi primeiro, se a Marta, se a Inês. Então, Inês, força, depois tem a Inês. palavra, está bem? Não, primeiro Inês, primeiro Inês. Pronto, se calhar vamos dizer o mesmo, não sei, mas visto que também somos da mesma organização, ou seja, estamos aqui a representar o Banco Local de Voluntariado da Câmara Municipal de Cascais,
e vimos numa de mais de, há pouco falou-se de parcerias, portanto, nós enquanto Banco Local temos apenas uma instituição parceira connosco que representa ou que tem projetos na área do voluntariado prisional, sendo que ou seja, não existe projetos, como é que eu ia dizer? Estava a voltar a falar. Por nós, Inês, era isso que querias falar? Mas ao mesmo tempo também não é uma coisa contínua, ou seja, não existe regularmente, era isto que eu queria dizer, projetos nesse nível na nossa plataforma, ou seja, nós temos uma plataforma onde divulgamos todas as ofertas de voluntariado em todas as áreas aqui a nível do concelho de Cascais, e eu acho que também passa muito por isso, ou seja, aqueles valores e os números dos gráficos poderão aumentar, não é? Se existir uma maior parceria entre bancos locais de voluntariado com as próprias organizações que promovem este tipo de voluntariado a nível prisional, porque eu também sinto e senti na altura em que estava a estudar que é um campo, ou seja, a nível das prisões, muito fechado, ou seja, não é fácil qualquer pessoa entrar e mesmo para estágios curriculares na minha altura era muito complicado, mesmo as nossas próprias professoras não conseguiam chegar perto para nós fazermos um estágio dentro de uma prisão, por exemplo. E então acho que isso passa muito pelas parcerias, porque através das entidades que trabalham já diretamente, seja com os estabelecimentos prisionais, seja com a própria Direção-Geral, têm muito mais autonomia e possibilidade das pessoas integrarem-se, seja a nível, neste caso, do voluntariado prisional. E depois também na parte digital, ou seja, para conseguirem chegar ao público mais jovem. Acho que então essa divulgação poderá ajudar a procurar e a chegar a outros voluntários, que não só pessoas mais velhas, mas sim mais jovens também. E já agora a minha intervenção era precisamente no sentido de dizer que nós aqui, tanto eu como a Inês, representamos o Centro Local de Voluntariado da Câmara de Cascais e tentamos precisamente fazer a ponte entre as instituições promotoras de voluntariado e as pessoas, os municípios que gostariam de integrar projetos de voluntariado e, portanto, estamos completamente disponíveis para participar ou em algum tipo de campanha junto destas instituições para podermos sensibilizar o nosso público da melhor forma, o público-alvo que se deseja atingir, e sabendo pouco e conhecendo pouco da realidade de voluntariado em contexto prisional, e tendo falado ultimamente nós falamos muito com as instituições parceiras do Banco Local, e sinto que é um problema comum a todas as instituições, a todos os projetos de voluntariado, é que o voluntário é tradicionalmente uma pessoa na faixa etária que há pouco a Conceição Zagal falou, que é, ou estão na fase da vida já da reforma, portanto são pessoas mais velhas e que muitos deles têm já problemas de saúde associados à própria idade e o que dificulta participar em projetos de voluntariado, principalmente num momento como este em que vivemos, um momento de pandemia. E, portanto, acho que temos mesmo que encontrar novas formas de fazer voluntariado e tentar atrair para o voluntariado pessoas mais jovens, que possam estar no terreno e que não corram perigo ao exporem-se e ao participarem em projetos. Muito obrigada às duas. Eu sei que a Rita queria dizer qualquer coisa. Tenho, quando já vão surgindo muitas ideias. Eu gostava só de mencionar uma coisa que é muito importante, é que quando nós estamos a falar isto é uma opinião, se calhar que não é unânime, não é? Mas quando nós falamos de voluntariado em meio prisional, nós falamos de voluntariado com pessoas que estão privadas da sua liberdade, ok? E que estão à tutela do Estado português, neste caso, e que é um voluntariado que tem exigências muito próprias, ou seja, eu não estou aqui a desvalorizar todos os outros áreas de voluntariado
voluntariado, naturalmente, mas é um voluntariado que exige uma formação muito específica. E o Paulo pode confirmar, porque o Paulo sabe que é verdade, nós já falamos sobre isto. E o que acontece muitas vezes é que também tem que haver esta comunicação entre a organização que tutela estas pessoas e que é responsável pelo tratamento prisional, que este é o termo, destas pessoas, e as organizações promotoras do voluntariado, no sentido de estarem alinhadas, de ser respeitado aquilo que é o princípio da convergência tão valorizado no voluntariado. Ou seja, existe um modelo de intervenção, que é o modelo da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, é um modelo no qual eles trabalham e é baseado naquilo que são as evidências científicas e nos estudos, não é? Nesta área criminológica, e os voluntários, quando vão trabalhar com estas pessoas, têm que estar alinhados com esse modelo. Os voluntários têm, e não é os voluntários, aqui eu estou a falar das organizações promotoras do voluntariado. As organizações são responsáveis pelos seus voluntários, são responsáveis por oferecer formação aos seus voluntários e deviam promover mais vezes esta formação dos seus voluntários, de forma também a que depois, e eu diria que em paralelo também a própria Direção-Geral deveria, e nós já estamos... já existem algumas iniciativas também para isto, promover a formação dos seus profissionais para melhor também receberem os voluntários e conseguirem perceber qual é o valor que o voluntário traz para a reinserção social, mas em paralelo as organizações promotoras também têm que fazer este trabalho, temos que assumir isto aqui, não é? Elas têm que oferecer essa formação que é importante e que não é uma formação de iniciação ao voluntariado, é uma formação que é contínua e em várias áreas, porque nós estamos aqui a falar daquilo que é a mudança do comportamento e que é uma coisa que não é leve, não é? Não podemos tratar isto, e de um comportamento que é um comportamento que atenta contra aquilo que é para a sociedade um bem que eu quero proteger, certo? Por isso, isto é muito importante também ter aqui presente, quando nós falamos sobre voluntariado prisional, sobre barreiras de acesso ao sistema, e eu gostava de deixar ficar isto aqui presente, porque eu acho que também nos deve fazer refletir sobre aquilo que é a formação que as organizações promotoras devem dar aos seus voluntários. Depois, em resposta à Câmara Municipal de Cascais, é interessante porque vocês têm, eu penso que o Centro Prisional de Linhó pertence a Cascais, é um dos estabelecimentos prisionais, tirando o estabelecimento prisional de Leiria Jovens, que é o único em Portugal, porque é um estabelecimento prisional escola, o estabelecimento prisional de Cascais é o estabelecimento prisional que tem mais jovens a cumprir pena privativa de liberdade, penas longas. Ou seja, eu acho que vocês estarem aqui já é uma manifestação que se interessam por esta temática e é uma forma, devem dar continuidade a esse interesse, porque é necessário, é mesmo muito necessário. Fico mesmo muito feliz por saber que vocês estão aqui, que têm este interesse, porque também é algo que nos deve preocupar, não é? Os jovens, os nossos jovens, claro. Jovem. Mas pronto, era uma coisa que eu queria deixar ficar aqui, porque eu acho que nós também temos que ver qual é o papel das organizações promotoras do voluntariado aqui, não é? Era só uma reflexão. Rita, não sei se queres dar uma palavrinha só, já que eu falei aqui no Valperido há bocado no teu projeto europeu. Se queres dar uma palavrinha só como é que correu, quem é que esteve envolvido e o que pode ser aproveitado disso por aqueles que estão aqui a participar e por outros, em termos da documentação daquilo que vocês produziram como resultados finais. Talvez fosse interessante poder... A melhor notícia é que o Valperido ainda não acabou. Então o Valperido ainda está no início, só passou um ano da sua implementação, e o Valperido é um projeto europeu, em que o João também nos ajudou aqui a envolver e tem estado a acompanhar este projeto. É um projeto europeu e que pretende exatamente trabalhar com as organizações promotoras do voluntariado no sentido de as capacitar para a gestão do voluntariado em meio prisional. É este que nós agora estamos a trabalhar. Nós começámos com um questionário, que foi um questionário colocado aos estudantes prisionais, sobre aquilo que são as suas necessidades a nível do voluntariado e o que eles pensam que é importante as organizações promotoras do voluntariado desenvolverem a nível de competências para a gestão do voluntariado. Conseguimos recolher respostas de 79 estudantes prisionais, isto a nível dos países parceiros na parceria. Tivemos 79 respostas, o que já nos permite tirar aqui alguns insights, e agora vamos brevemente lançar o relatório sobre este questionário, e foi daí também que o João verificou, e é verdade, eu confirmo, que
os estabelecimientos prisionais, eles próprios confirmam que eles não estão preparados, não têm pensado aquilo que devem ser o enquadramento do voluntariado no contexto prisional, ou seja, não há, existe, em Portugal existe efetivamente este manual de gestão do voluntariado no meio prisional, mas depois não há propriamente aquela formação contínua para o acolhimento dos voluntários, ou preparar as estruturas e oferecer as estruturas, a comunicação com as organizações promotoras do voluntariado, e este relatório traz então à luz estas fragilidades que podem ser melhoradas, e vai ser agora, muito em breve, penso que dentro de uma semana será disponibilizado no site do projeto, do Volpris, e depois vai ser também traduzido para o português, e com base neste relatório, nas recomendações que vão ser, que foram feitas, muito numa lógica de investimento, porque também faltam muitos fundos nesta área, não é? Quer dizer, isto, trabalhar sem dinheiro, o voluntariado também tem custos, não é? Temos que ser sinceros, o voluntariado tem custos, embora seja voluntariado, e traz essas recomendações também, e ver se conseguimos chegar também à Comissão Europeia, para que haja mais investimento na área do voluntariado e na mobilização da sociedade civil. O que é que eu ia dizer? Com base nestas recomendações, nós vamos desenhar um curso de gestão do voluntariado no meio prisional, que depois haverá um piloto e no qual podem participar, se quiserem, e no qual nós identificamos 10, podemos identificar mais, porque quando uma pessoa começa a pensar nas necessidades, elas são tantas, não é fácil, mas identificamos 10 módulos formativos que são chave nesta área, que tem muito a ver com como desenhar um programa de voluntariado no meio prisional, como fazer a monitorização e a valorização dos voluntários, questões éticas em contexto prisional, muito importante, a ética, os direitos humanos, ou seja, vamos tocar estas questões, o que é o sistema de justiça criminal, não é? Estes tópicos todos, por isso são desde já todos convidados a participar no nosso piloto, todos os que são organizações promotoras do voluntariado, naturalmente. Era isto, João? Sim, era só para, já que eu referi o projeto, para não deixar pontos de interrogação em jeito de banda desenhada por cima da cabeça das pessoas, também serviu para introduzir o assunto e certamente suscitar alguma curiosidade. E uma vez, como disseste, eu já não estava a recordar qual era a fase do projeto da apresentação, mas ainda bem que frisaste que ainda não está acabado. Mas são tantos projetos que o CEF está envolvido, que às tantas já me perco um bocadinho, também a idade não ajuda. Bom, mas eu queria sugerir, eventualmente, já que estão a desenhar o curso, que eventualmente se possam inspirar no curso que a CPV tem de formação de gestores e coordenadores de voluntariado profissionais e voluntários. O Volume 7 é um recurso que está, uma ferramenta que está disponível também, não só para vocês, mas também para todos aqui os presentes. Nem todos, se calhar, conheceriam isto. Nós fizemos uma sessão de apresentação pública quando o projeto terminou. E, portanto, é uma ferramenta que poderão utilizar e inspirar-se nela para utilizar, porque não vale a pena estar a inventar a roda se houver ali que acaba naquilo que vocês pretendem fazer, e, portanto, está inteiramente ao vosso dispor. Mas a questão, voltando só à questão ainda das infraestruturas, é uma questão de mentalidade dos serviços que gerem os acessos dos voluntários. Eu acho que é uma... não sei se não haverá, eu não queria dizer isto desta maneira, mas não estava a referir outra melhor. Talvez do lado de quem que esteja para facilitar, e no fundo a Direção-Geral é facilitadora também da abordagem das organizações de voluntariado em meio prisional, porque senão não nos deixava entrar, basicamente, obviamente, no sistema, mas não sei se ao fim de tantos anos de trabalharem nestas áreas as pessoas tornam um bocadinho insensíveis, se criam alguma dureza nas articulações que não lhes permite dar um passo um bocadinho mais ousado para promover justamente a libertação, primeiro interior e depois exterior das pessoas que apesar de tudo, merecem uma segunda oportunidade. Sobretudo para aqueles que foi um azar na vida. E há coisas que foram um azar na vida. Pronto, foi um momento menos bom, menos inspirado. Não estou a falar nos reincidentes, que já são casos mais agudos da doença, mas aqueles que de facto foram um acidente de percurso, qualquer coisa, qualquer momento menos bom, que suscitou uma situação que os levou à prisão. E, portanto, talvez por esses, e com aqueles que saíram já, que de algum modo possam ter sido tocados pelos vários projetos de voluntariado, das várias organizações que fazem este tipo de voluntariado, procurar envolver aqueles que já passaram por lá, que já saíram, que estão no usufruto da sua eventualmente segunda oportunidade de vida,
também procurar talvez envolvê-los, se não estiverem ainda, nestes projetos. Eu lembro-me um dos participantes no seminário de Valpariz, lá está outra vez o exemplo, era um antigo recluso que falou de uma maneira perfeitamente tocante da sua experiência como beneficiário da ação voluntária nas cadeias. E, portanto, e sentiu-se de tal maneira reconhecido que ele próprio estava a fazer agora esse tipo também de envolvimento cívico, que é o voluntariado em meio prisional. E, de facto, foi também uma das coisinhas que me fez cá acender a luzinha para justamente trazer este assunto para cima da mesa. E, como dizia o nosso presidente, aquilo que nós pudermos fazer, estaremos disponíveis para fazer com certeza, sem criar grandes entropias no sistema. Mas eu acho que de facto, à boa maneira portuguesa, maior interligação das várias entidades que trabalham com voluntariado em meio prisional. Já não vou falar dos outros, estamos a falar deste hoje aqui nesta sessão. Acho que cada um tem a sua missa para rezar, cada um tem o seu manual próprio, quando podíamos, se calhar, tornar isto tudo muito mais enriquecedor, criar muito mais sinergias para o benefício daqueles a quem se destina este tipo de voluntariado, porque a verdade são essas as pessoas da razão de ser dos projetos, das experiências, das dedicações de inúmeras pessoas que ao longo de muitos anos têm feito estas ações, mas que precisam justamente de ser considerados mais na sua missão, olhados de uma maneira diferente por todos nós, pela sociedade em geral, em particular por todos nós, mas acho que faz um bocadinho mais falta, faz mais falta a união neste momento do que estar, se calhar, a procurar grandes filosofias. Portanto, talvez o primeiro passo pudesse ser tentar um grande encontro, ainda que fosse, presumo, ou outra maneira qualquer, todas as organizações, e seguramente a Direção-Geral terá essa indicação, porque é ela que, digamos, que os acredita para fazer este trabalho. Talvez um grande encontro com todas estas organizações poderia ser facilitador do maior entendimento, para já conhecimento e depois entendimento, e depois então a criação de sinergias para o benefício daqueles a quem se destina esta ação. Vamos lançar o desafio, João. Acho que sim. O último foi em 2015 e já está a ser necessário um novo encontro para reconhecer também o trabalho dos voluntários em meio prisional. Já estamos em 2021 e não sabemos quando é que esta situação vai acabar. Portanto, isto está-se a tornar cada vez mais complicado. Portanto, e tem que ser online, não é? Está na altura de contar, não digo as espingardas, mas as esferográficas, para começarmos a escrever coisas novas, apelativas, que possam chegar a quem está privado da sua liberdade, por qualquer razão, mas precisamos nos entender. Precisam entender. Há aqui um comentário, não é, Joana? Exatamente. Nós já estamos muito para além do em cima do tempo, porque a sessão era de 1 hora e já vamos quase numa hora e meia, portanto, diria que iriam intervir as duas pessoas que estão inscritas, Carlos Pinto Ribeiro e Marta Sanches Osório, por esta ordem, e depois terminaríamos. E pronto, é isto. Bem, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, cumprimentar a CPV e, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar e felicitar toda a organização por esta iniciativa que nós abraçamos de peito aberto. Em segundo lugar, constatar que o voluntariado em contexto prisional tem as mesmas dificuldades que o voluntariado em contexto de saúde, situação que iremos analisar na próxima quarta-feira. E apenas dois comentários. O primeiro é assistir a uma decadência do número de voluntários que foi contrastado na apresentação que já foi feita aqui no início, e nós na saúde temos também essa questão, não temos também gente nova a chegar ao voluntariado, e eu penso que esta questão radica do contexto social, financeiro, psicológico que hoje as pessoas atravessam, repito, no contexto de dificuldades, e onde a capacidade de encaixar o sofrimento dos outros dentro de nós está mais condicionado e está mais dificultado. E isto também resulta do problema que aqui já foi aflorado, que o voluntariado
só é conhecido no boca a boca, isto é, a pessoa que faz voluntariado fala de voluntariado a outra e essa outra pode estar mais disponível para vir e aparece, mas os mídia consagram muito mais e colocam em primeiro lugar atitudes individuais de personalidades que fazem um voluntariado esporádico, mas mais mediatizado, e não falam do voluntariado que é feito por pessoas, por grupos formais e informais, e esse é relegado para segundo plano. Temos que encontrar soluções para combater esta realidade e de modo a que o voluntariado apareça nas parangonas, de modo a que as pessoas sejam alertadas interiormente para esta realidade de exercer a cidadania de uma maneira digna e de uma maneira que seja voltada para o cidadão. Estes são os 2 comentários, repito, quarta-feira vamos olhar para o voluntariado em saúde, que, por aquilo que vejo, não difere muito nas dificuldades essenciais que o voluntariado em contexto prisional. Felicitar as apresentações e os comentários que aqui foram feitos e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Eu já não tenho um comentário a fazer, é só uma questão prática, perguntar se a Joana depois, se a Rita assim o permitir e concordar, se depois no fim a Joana pode trocar os meus contactos de e-mail e da Inês com a Rita e vice-versa. Se a Rita concordar, obrigada. Claro que sim, é para trabalhar em parceria e é isso que é uma das grandes transformações que já foi aqui apontada e que é necessária, não é? É as organizações trabalharem juntas e se unirem e a falta de um sistema federativo também já foi aqui apontado. Eu, em modo de conclusão, convidava, e isto para responder também às questões do voluntariado em tempos de pandemia, eu estive a investigar o que é que está a acontecer em outros países, que respostas têm sido encontradas para manter as atividades do voluntariado, mesmo sem haver o contacto humano, que é muito importante e que não pode ser substituído, mas o que é que nós podemos fazer enquanto voluntários, enquanto OPVs. E o que eu encontrei foi que têm sido disponibilizados recursos para serem recursos, mas não é bens como normalmente os pensamos, recursos como, por exemplo, sopas de letras, atividades de autorreflexão, esse tipo de recursos, têm sido enviados pelas organizações através dos gestores de voluntariado prisional para serem dados aos cidadãos para que eles possam ocupar o seu tempo durante este tempo de pandemia. Isto é uma solução, isto é uma forma de voluntariado, embora que à distância é uma forma de nós continuarmos a exercer a nossa cidadania, não é? Que é um direito que nós temos e um dever, e deixo ficar aqui também este desafio, não é? De nós tentarmos, através do estabelecimento prisional, onde estamos a promover o voluntariado, tentar enviar este tipo de instrumentos que trabalham, continuam a trabalhar as competências das pessoas e as ajudam também a passar este tempo difícil. Muito obrigada, Rita. Começámos com o nosso presidente, terminamos assim com a nossa vice-presidente, Susana. Eu por acaso ia dizer que só queria dar uma palavrinha antes do Eugénio encerrar. Primeiro pedir-vos desculpa, mas hoje a tecnologia não esteve propriamente comigo e não consegui por nenhum meio dos vários que tenho aqui ao meu dispor de conseguir ligar-me, a não ser depois às tantas com o telemóvel, depois de ter limpo tudo e um par de botas e ligar-me com 4G, e é nessa via que estou. Saudar-vos, de facto, obrigada pelos vossos contributos, e à Rita, nós normalmente temos um repousado, nunca dizemos isto quando convidamos o moderador, mas temos um repousado para o moderador que é pedir-lhe, agora o Carlos Pinto Ribeiro já vai ficar a saber, pedir-lhe depois uma síntese da sessão, 2 páginas de reflexão à volta do tema que aqui foi abordado, tendo em conta os contributos que foram colocados pelos participantes. A vantagem de estarmos a gravar é que eu sei que não tomaram nota, mas ficamos com a gravação e podemos ajudar a partir daí também a constituir essa nota. E estas sínteses, a nossa ideia
seria também, podemos divulgar já, que ainda está no campo da intenção, porque ainda vamos depois avaliar todo o conteúdo para ver se isso fica bem elaborado, no sentido de depois termos uma publicação, um documento que sintetize todas as reflexões que vamos fazer, que são estas reflexões satélite, à volta quase do futuro do voluntariado, entre as dificuldades e aquilo que vai ser o futuro do voluntariado desenhado por esta pandemia. E portanto, Rita, o repousadinho é exatamente pedir-te que depois aí num bocadinho, a seu tempo, possas eventualmente sintetizar com a ajuda também desta gravação. A nossa ideia mesmo esta, é recolher os vossos contributos e é sobretudo fazer esta plataforma, como acabámos de ver, entre encontro de pessoas que estão a trabalhar nas mesmas áreas, como acabámos também de ver aqui. Dizer-vos que a próxima sessão é amanhã na área da cultura, recreio e desporto. Pode parecer assim uma coisa às vezes um bocadinho mais a leste. Temos 47 inscritos já, portanto vai ser também bastante participada, considerando o número de pessoas. Temos tido uma adesão bastante boa e portanto também espero encontrar-vos amanhã neste contexto. Vamos adiar uma das sessões, que é voluntariado ambiental, vai ficar adiada para a data depois a anunciar, e a seguir à sessão da manhã será então precisamente a dia 3, com a área do voluntariado em saúde, do qual também já fizemos aqui uma ponte bastante interessante naquilo que são as problemáticas que estão inerentes. Desculpem lá os meus meios tecnológicos, às vezes ficamos defraudados nesta tecnologia, mas perceberam que a CPV funciona muito bem, mesmo sem aquele que se responsabiliza por ser o motor. Sai esse, entra logo o outro e funcionou lindamente. Obrigada aos colegas de direção que seguraram e Eugénia, deixo-lhe a palavra final. Então é só desejar boa tarde a todos, obrigado pela vossa participação e é sempre, quer dizer, o que eu desejo muito, e esta publicação que vamos fazer, que também não seja compilar apenas em papel ou por meio informático as reflexões destas sessões, mas que isto tudo é resultado, porque a proporção entre o que se pensa e depois aquilo que se realiza, muitas vezes também é desmotivadora e fazer por fazer também não tem eficácia e perde eficiência, mas que alguns frutos estas nossas sessões possam dar e agora, claro, o que nos falta é um interlocutor neste âmbito, mas vamos continuar neste diálogo até a partir dessa experiência internacional que está a acontecer, não vamos deixar de ter nas preocupações da CPV este tipo de voluntariado e contamos convosco porque a vossa participação é o sinal evidente da motivação e cerquem-se de gente a quem ajudem a criar motivações como a vossa. Obrigado e, por favor, que não se deixem aproximar do vírus, está bem? Não se deixem. Precisamos, não se deixem, embora o confinamento de alguns possa ser descanso, mas parece que os efeitos não são nada bons. Não são nada bons. Muito obrigado a todos então e boa tarde. Bom fim de semana para aqueles que não estiverem connosco amanhã à tarde. Obrigada igualmente. Obrigada a todos. Muito obrigado também. Boa tarde. Boa tarde. Até à próxima.